quero saudar aqueles que estão nos acompanhando pelo canal 126 da TV Manaim, também pelo canal 85 da Sky Livre. Com a paz do Senhor Jesus, nós estamos iniciando aqui mais um episódio do programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. O tema do episódio de hoje é sobre a fé sem ruídos. Então nós veremos aqui sobre alguns elementos da comunicação, falaremos também sobre a teoria da informação e o que a palavra do Senhor nos fala a respeito de uma comunicação que ela é bem sucedida. E para falarmos a respeito desse assunto, estamos com aqui pastores, membros do grupo Ciência e Fé, doutores dessa área do conhecimento. Portanto, logo após a vinheta, iniciaremos mais um episódio do programa Ciência e Fé. Muito bem, estamos de volta e mais uma vez estamos com os convidados que participaram conosco no último episódio da Ciência se Multiplicará e estão aqui para falar sobre este tema Fé sem Ruídos. Um tema que já foi inclusive abordado, um seminário da Igreja Cristã Maranata no Manaim de Domingos Martins, transmitido pelo mundo todo, pelo satélite, pelo YouTube, e vamos tratar um pouco aqui a respeito desse assunto. E mais uma vez apresentar aqui os nossos convidados, Paz do Senhor, Pastor Wellington, Doutor Wellington, Major Wellington, seja bem-vindo mais uma vez. Paz do Senhor, William, paz do Senhor a todos. É importante nós mencionarmos o currículo do Doutor Wellington. Wellington Guilherme da Silva é Major da Força Aérea Brasileira, graduado em Engenharia Eletrônica, mestre em Física do Plasma pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e tem doutorado em Telecomunicações pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Está aqui também conosco o nosso irmão, que é doutor, o Márcio Mariano Júnior, ele é diácono da Igreja Cristã Maranata, graduado em Engenharia de Produção, tem especializações, pós-graduações em Manufatura Enxuta, Logística e Gestão em Harvard, é mestre em Engenharia Financeira na Espanha e é doutorando em Engenharia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Márcio, a paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. E está aqui também conosco o Dr. Fausto Batista Mendonça, que é coronel da Força Aérea Brasileira, tem graduação em Engenharia Civil pela UERJ, é mestre em Geociências Aplicadas pela Universidade de Brasília, e tem doutorado em Ciências e Tecnologias Espaciais pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Também é professor da pós-graduação do ITA. A paz do Senhor, Dr. Fausto. A paz do Senhor. Maravilha. E quem ainda não acompanhou o programa passado, que falamos sobre a ciência, multiplicação da ciência, é uma playlist no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, lá aqueles que desejarem poderão acompanhar diversos episódios, não somente este da Ciência se Multiplicará. Paz do Senhor, Pastor Tiago Costa. Paz do Senhor, os pastores. Pastor Tiago é engenheiro elétrico, tem engenharia clínica, graduação, também engenharia de segurança do trabalho, diversas especializações em matemática, engenharia de prevenção e combate a incêndios, também com segurança cibernética. Então, nós estamos aqui com os nossos membros do Grupo Ciência e Fé para tratarmos a respeito desse assunto. Eu queria convidar o Dr. Márcio para que ele possa fazer uma introdução a respeito desse assunto, a fé sem ruídos. Amém, meus irmãos. Nós podemos destacar aqui um texto que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 38, já nos primeiros versos, que nos diz o seguinte: E naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aqui nós podemos ver já um momento em que vem uma comunicação do Senhor, uma informação para o rei Ezequias, através do profeta Isaías, de que havia uma sentença de morte sobre a sua vida. O rei Ezequias, que sofria ali de uma grave enfermidade,
Ele recebe, então, através do profeta, uma mensagem de Deus dizendo para ele colocar em ordem a sua casa, porque ele morreria e não viveria. Por certo, Ezequias, assim como nos nossos dias, vivia cheio de ocupações, preocupações, aquela enfermidade, tantos ruídos, né, que tiram a nossa atenção, tiram o nosso foco daquilo que é importante, e ele então não conseguia ouvir o Senhor. E foi então necessário que o profeta trouxesse uma informação, um comunicado da parte de Deus para aquele rei, para que ele colocasse a sua vida em ordem. Então, quando ele recebe ali uma informação do Senhor de que ele morreria, ele se volta para a parede, ele ora, ele chora ao Senhor, ele vira as costas para o mundo. E naquele instante, antes mesmo que o profeta Isaías pudesse deixar o palácio, ele estava no pátio ainda do palácio, o Senhor fala novamente com o profeta, diz: volta e dá uma nova informação ao rei. E ele volta ali ao rei Ezequias e diz a ele que o Senhor lhe concederia mais 15 anos de vida, porque assim como nas nossas vidas, o Senhor, a bênção do Senhor só acrescenta. E então Ezequias teve ali mais um período para colocar a sua vida em ordem, ouvindo agora a voz do Senhor, tirando os ruídos, tudo aquilo que o impedia de ouvir a mensagem de Deus para a sua vida. Como isso foi importante, né? Essa comunicação sem ruídos, e ele pôde colocar em prática ali aquilo que era a vontade do Senhor, e ele recebeu uma bênção maravilhosa. Mas aí agora, a gente fazendo uma aplicação mais para o lado da ciência, né? Eu queria que o doutor Fausto pudesse trazer para nós a respeito de como que ocorre nesse processo da comunicação, quais seriam esses elementos fundamentais, até para a gente poder, para quem está nos assistindo em casa, possa entender, né, a importância de uma comunicação bem sucedida, né, já que a gente já teve aqui uma aplicação espiritual sobre esse assunto. Sim, o importante, William, é a gente observar quem são esses elementos da comunicação. Então, para que haja, né, essa comunicação, é necessário primeiramente ter um emissor de alguma informação, um emissor de alguma mensagem. Então, é de onde a informação virá. É necessário um canal, o meio por onde essa comunicação ela vai seguir, e é necessário um receptor, conforme o slide que está aqui sendo apresentado, o receptor que vai ali compreender o que está sendo falado. É interessante a gente observar um texto da palavra que está ali em Cantares, capítulo 2, verso 8, que fala assim: esta é a voz do meu amado, ei-lo aí que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O friso aqui que a gente pode trazer nesse versículo é: esta é a voz do meu amado. Então, a mensagem que foi transmitida pelo emissor, que é o Senhor, ela foi compreendida pela igreja. Então, a igreja compreendeu: esta é a voz do meu amado, eu consigo compreender a mensagem dele, né? Então, quando fala ele que vem já saltando, falando exatamente o momento que a gente vive, né? A volta do Senhor que está breve. Então, é um emissor, o Senhor na eternidade, que envia uma mensagem, e a igreja, que é a receptora, ela consegue compreender essa mensagem que foi enviada. Por isso ele fala ali: esta é a voz do meu amado. Eu sei quem é que está falando, né? Eu consigo compreender essa mensagem, né? Então, seriam os elementos principais aí: o emissor, a mensagem, o meio ali e o receptor. O Dr. Fausto trouxe para nós uma abordagem dos ruídos na ciência, que eles causam na comunicação, falando de ciência. Eu gostaria de perguntar agora ao Dr. Wellington, pode ocorrer ruídos numa comunicação entre o homem e o Senhor? Sim, William, isso é muito interessante, né? Podemos fazer uma analogia daquela teoria de Shannon, que foi mostrado no slide que está aqui, e o próximo slide, uma adaptação nossa, né? Com esse modelo para o caso da comunicação de Deus com o homem. Nesse caso aqui, nós temos o diálogo de Adão e Eva com Deus. Houve uma mensagem. A mensagem de Deus foi, né? Gênesis 2:17. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Essa é a mensagem de Deus. Eu falei que em todo o processo há ruído. Nesse caso espiritual, o nosso emissor, ele é perfeito. Deus é perfeito, a palavra dele é perfeita, tem um propósito claro em nossas vidas para o nosso bem. A questão é depois que a mensagem segue um canal até chegar ao homem, pode sofrer uma interferência que entra aí o ruído, né? Nesse caso aí, qual foi o ruído? O adversário ele disse. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Quase a mesma mensagem anterior, mas introduziu o ruído. Qual foi o ruído? O não. Esse pequeno ruído, ele desconfigurou totalmente a mensagem, o seu propósito, levou o homem ao engano, levou o homem ao pecado original, levou o homem à morte. Um ruído causado na comunicação. Muito bem. E, o Dr. Fausto, como que a gente pode evitar esses ruídos, né, na nossa vida espiritual? Como ter, então, uma fé sem ruídos? É muito importante observarmos isso que o Dr. Wellington falou, porque a nossa vida espiritual, para que esses ruídos não venham atrapalhar aquilo que o Senhor deseja fazer e tem feito, é muito importante o servo se consagrar, viver em santificação. O exemplo que o Dr. Wellington trouxe foi justamente o dar ouvidos àquilo que a serpente disse. E, na verdade, a caminhada do servo é uma caminhada que necessita dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Então, como que nós vamos viver isso, né? Lançando mão dos recursos da graça, daquilo que o Senhor tem nos ensinado no processo de santificação que está dentro ali da salvação. Então, para ouvir a voz do Senhor, é necessário o servo se santificar, orar, jejuar, participar dos seminários, participar da escola bíblica dominical, se envolver, frequentar os cultos, leitura da palavra é muito importante, e buscar o Senhor para ter ali uma intimidade maior com o Senhor. Dessa forma, a sua mente estará ali blindada contra os ruídos, contra as ações externas que possam trazer ao homem uma interferência no entendimento daquilo que é a mensagem que o emissor, no caso o Senhor, está querendo trazer para cada um de nós, né? Então, esse processo aí de santificação é importante, o servo viver isso, para que ele não venha sofrer uma interferência, um ruído externo. Muito bem, né? E, professor Tiago, o Senhor, ele usa algum recurso para proteger a sua palavra desses ruídos? Nós, quando pegamos esse assunto da comunicação e vemos essas questões das interferências, né? Dentro da comunicação, nós, como humanidade, nós criamos um processo de proteção. Esse processo de proteção ele é chamado de criptografia. Isso foi criado, assim, foi mais usado da Segunda Guerra em diante, quando foi desenvolvida pelos alemães a máquina chamada Enigma, que ela criava uma certa criptografia e ela não permitia com que os outros tivessem acesso à informação que estava sendo transitada. Mais tarde isso foi se aperfeiçoando e hoje nós temos criptografias assim, grandiosas nesse assunto. E a criptografia na nossa comunicação, ela pega aquilo ali que nós estamos vendo. Olha. Nós temos uma mensagem, eu coloco um código ou uma chave que vai transformar os dados daquela mensagem de forma que ele fique ilegível. Então aquele papel ali no meio dos dois cadeados, se alguém tiver acesso àquela informação, não vai conseguir ter acesso de fato à informação que saiu do emissor. A informação está ali embaralhada por uma criptografia. Quando chega do lado de cá, no receptor, essa informação é descriptografada, né? Tira-se a chave e ali nós temos a informação original, chega aonde tem que chegar. Então, nesse caso, eu protejo a informação que eu quero passar. Mas quando a gente traz para a palavra, para a vida espiritual, nós vemos isso já presente no ministério de Jesus. Lucas, vamos colocar o texto da palavra de Deus, Lucas capítulo 8, verso 10, pode passar o próximo, nós vamos ver que o Senhor ele agiu dessa forma, ali é Jesus falando, ó, e ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus,
mas aos outros, ou seja, aqueles que não estavam envolvidos ali, por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, o Senhor inseriu um segredo, um mistério. Isso a gente vai ver muito claramente quando a gente tem acesso à palavra revelada, à revelação do Espírito Santo. Então, o acesso, ou seja, a chave, é o clamor pelo sangue de Jesus, que abre para nós um local que antes nós não tínhamos acesso. Então, nós podemos entrar na presença de Deus pelo clamor pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. E ali são revelados os mistérios. Os mistérios são revelados a partir do momento que você tem acesso a Deus, e esse acesso é por uma chave espiritual. E essa chave é o clamor pelo sangue de Jesus. Nós temos um exemplo prático para os irmãos entenderem. Passa o próximo slide. Isso ali, ó, é o que nós estávamos falando sobre a mensagem criptografada. Ali eu tenho acesso, eu leio tudo que está escrito lá. Tudo bem com você? Abraço. Aqui já é a mensagem criptografada. Quem está fora do mistério, ela continua e depois ela é descriptografada para que nós entendamos. E aí na nossa vida, nós temos o quê? O Espírito Santo. Quando eu aceito o sacrifício de Jesus e recebo o Espírito Santo ele é esse agente que ele faz essa união entre nós e o Senhor, e aí os mistérios são descortinados para nós. Amém. Maravilha. Só um texto aqui para elucidar isso que o Tiago falou, eu acho que está sobre o Espírito Santo. João 16:13 fala assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Conforme o Dr. Tiago falou aqui, é a ação do Espírito Santo que vai desencriptografar aí a mensagem para que seja compreendida. Amém. Né? Amém. Né? O Senhor tem dado a revelação, né, para a sua igreja. Interessante, voltando lá em Gênesis, né? Como é que Deus ele opera? Quando Deus ele viu aquela ação da serpente, ele já proveu um resultado, uma solução, né? O que ele fez? Matou um animal e fez vestes, né? Com a Certo. pele daquele animal para cobrir, né? Justamente porque o sangue, né? Aponta profeticamente que o sangue do Senhor Jesus iria cobrir o homem, iria ocultar o homem. É a criptografia, podemos dizer assim, que Deus colocou sobre o homem para que isso não mais acontecesse. Muito bem, muito bem. Antes de partir para as nossas considerações finais, eu quero chamar a atenção àqueles que estão nos acompanhando pela TV Manaim, que nós temos o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Temos cultos diários, inéditos, às 20 horas, e também temos a Escola Bíblica Dominical às 10 horas da manhã no domingo. Então, todos podem acessar os cultos por esse canal oficial da igreja. E é importante também que você interaja conosco. Caso você tenha alguma dúvida, pode escrever o seu comentário no chat. Também nós temos, agora está aparecendo um QR Code, do Instagram do Grupo Ciência e Fé. Lá tem diversas atividades que o grupo realiza, os estudos que são conferidos no Manaim de Domingos Martins e transmitidos para todo o mundo. Então, chegando ao nosso final, eu gostaria de pedir ao Dr. Wellington que possa fazer as considerações finais a respeito disso que nós conversamos hoje. Vou deixar aqui, William, um texto para nossos irmãos meditarem. Apocalipse 1:12. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós temos que nos voltar para o Senhor, para ouvir a voz do nosso amado, como está lá em Livro de Cantares, que o pastor Fausto aqui, doutor Fausto, colocou. Amém, muito bom, né? Bom, eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, Dr. Wellington, a paz do Senhor, seja sempre bem-vindo. Obrigado, William. Pastor Wellington, que já tinha participado conosco virtualmente, agora está aqui presencialmente. Muito bom. Pastor Fausto, doutor Fausto, está aqui nos dando esse prazer da sua presença e aguardamos o Senhor mais em algumas outras oportunidades. Viu? Amém. Muito obrigado pela oportunidade também. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, doutor Márcio. Doutor Márcio, que é lá de Betim, Minas Gerais. Até pouco tempo eu estava lá também na Igreja Central de Belo Horizonte. Ele está aqui conosco hoje. Também seja sempre bem-vindo. Aguardamos mais vezes a participação do irmão aqui. Amém.
Pode ser, irmão. Bem, pode ser o pastor Tiago. Pai do Senhor, Deus abençoe. Agradecer a participação de todos que nos assistiram nesse episódio. Até nosso próximo programa. A paz do Senhor Jesus. Thank you.